e da Juliana em estarem presentes aqui e trazer essas informações sobre a PNAB para todos. Moreto tem a palavra. Opa, boa noite. Bom, na verdade, Silvia, eu vou na frequência que vocês acharem que a gente deve ir, né? Eu me dispus a vir nessa reunião para a gente conversar sobre a Lei Aldir Blanc, né, a PNAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc. Posso fazer a mesma apresentação que já foi feita no dia 29, se vocês acharem adequada, ou a gente pode ir apenas dialogando da forma como vocês entenderem melhor para a dinâmica da reunião de vocês, né? Então, eu estou à disposição para a gente tocar da forma que for mais conveniente. Moreto, eu acho importante você estar colocando em linhas gerais o que está sendo pensado, porque boa parte das pessoas que estão aqui não estiveram na reunião da semana passada. Eu já estou fazendo tanta reunião que eu já não sei quando que teve reunião e quando não teve. Colocar em linhas gerais o que está sendo pensado e daí abrir o debate. Tá bom. Então eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou fazer a mesma apresentação do dia 29, né? Nesse dia a gente fez uma primeira reunião lá no Carlos Gomes, aberta para a sociedade civil, né? E nós dividimos a apresentação em duas partes. Uma primeira parte, o Flávio Shimoda fez uma apresentação geral sobre os aspectos da lei, que eu acho que aqui não é o caso, acho que a maioria de vocês já devem conhecer, né? E na segunda parte eu falei mais especificamente da forma como a gente pretende organizar, ou pelo menos a ideia que a gente está propondo de organização da lei aqui na cidade. Vocês já estão vendo a tela compartilhada? Sim. Tá, então vamos lá. Então, assim, a gente aqui em Santo André, nós recebemos esse valor de 4.600.000 da lei da Política Nacional Aldir Blanc para ser operado aqui na cidade, né? Já recebemos de fato, o dinheiro está em conta desde dezembro, né, do ano passado. Santo André foi uma das primeiras cidades aí a obter a aprovação do plano e o recebimento do recurso, né? O que nós temos que fazer agora, né? Nós temos que dizer para o governo federal como esse dinheiro vai ser gasto aqui no município. Isso é feito através de um documento que é chamado de PAR, Plano Anual de Aplicação de Recursos. E esse documento ele tem que ser enviado para o Ministério até dia 31 de maio. Tá? Então, a gente tem agora uma discussão que precisa ser concentrada para que a gente possa cumprir essa primeira demanda, né, de apresentação de informações para o Ministério, para que a gente possa, de fato, executar a lei aqui na cidade, como é previsto na própria lei, né? De antemão, é interessante destacar, acho que vocês já devem saber disso, né, que diferente da Aldir Blanc I e da Lei Paulo Gustavo, essa é uma lei de fomento. As leis anteriores eram leis emergenciais, que vinham ainda no escopo da pandemia, uma forma de estar suprindo as deficiências que os produtores tiveram do ponto de vista de recebimento de recursos durante esse período onde eles foram tolhidos aí de ter suas atividades, né? Então, essa lei agora, né, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente chama de PNAB, ela já é mais voltada para o fomento, e ela tem uma característica diferenciada, que ela não se constitui num fomento só para um ano, ela se desenha como uma política, né, por isso que o nome é esse, Política Nacional Aldir Blanc. Portanto, ela tem uma continuidade por alguns anos, né? Então, existe uma série de discussões que precisam ser feitas para a gente estruturar essas ações que nós vamos fazer aqui em Santo André como políticas, né? Então, a gente tem dois âmbitos de discussão que na reunião do dia 29 a Marilena Nakano destacou muito bem. Um âmbito que é mais estruturante, que é para a gente pensar as ações de uma maneira que a gente possa deixar um alicerce para que daqui a alguns anos, quando não houver mais esse fomento, a gente possa caminhar já com algumas bases sólidas, né? E tem ações que são ações mais emergenciais, como essa que eu acabei de falar, que é do plano de aplicação, que tem um prazo que precisa ser feito para a gente poder, de fato, executar o recurso, tá? Então, eu vou me concentrar, no primeiro momento, nessa discussão mais pontual, que é do plano de aplicação, que é o que a gente tem um pouco mais de urgência, né? Então, como eu falei, até dia 31 de maio a gente tem que entregar esse documento para o Ministério,
É um documento que ele já tem um desenho, ele tem uma característica bem definida, é um formulário que precisa ser preenchido, né? E ele precisa atender o que a própria lei já prevê, que é a construção desse documento a partir de discussões com a sociedade civil, né? Então, por isso que a gente está fazendo essas rodadas de discussão. A gente fez essa reunião no dia 28, está participando dessa reunião aqui junto com vocês para ganhar um pouco mais de celeridade nessa discussão, porque a gente já tem um GT do Conselho de Cultura onde a gente tem feito essas discussões, mas o GT tem que trazer as discussões para os fóruns, ouvir os fóruns, levar de volta para o GT. Então, para fazer um fluxo um pouco mais ágil, eu me dispus a vir nessa reunião falar com vocês para a gente poder trocar um pouco mais diretamente essas ideias, né? Então, o que a gente tem que colocar nesse par? A gente tem que dizer para o Ministério quais são os editais que serão abertos, na verdade, quais os instrumentos de repasse que a gente vai utilizar. Aqui em Santo André a gente acaba utilizando mais os editais, então a gente tem que dizer quais serão os editais que serão abertos, né? Qual é o valor que será destinado para cada um dos editais e qual que é o número de contemplação que cada um desses editais prevê. Vou dar um exemplo para vocês. Qual edital a gente vai abrir? A gente pode dizer que a gente vai abrir um edital de premiação. Qual o valor? A gente pode dizer que para esse edital de premiação a gente vai destinar R$100 mil. Qual o número de contemplação? A gente pode dizer que para um edital de premiação se destina R$100 mil e se prever 10 prêmios de R$10 mil. Então, basicamente, é esse desenho mais grosseiro que a gente tem que apresentar nesse par para o Ministério, tá? Até o dia 31 de maio. A proposta que a gente está trazendo, e aí eu vou frisar, é uma proposta, né? Não é nada fechado, é uma coisa para discussão, e a gente está trazendo já alguma coisa um pouco mais desenhada para a gente poder ser um pouco mais objetivo nas discussões, não ficar com uma discussão muito aberta, mas é algo que a gente pode mudar, pode desenhar de outra maneira tranquilamente, não tem nenhum problema. Então, a proposta que a gente está trazendo é abrir 3 editais gerais de fomento. Então, um edital específico para pessoa física, um específico para jurídica, um específico para prêmios, e abrir editais específicos para a política cultura viva, porque a política cultura viva segue uma lei específica que vai se diferenciar dos outros editais de fomento, tá? Então, a princípio, seria esse desenho em termos de editais, né? Aqui eu já estou trazendo um pouquinho alguns valores que a própria lei já determina. Então, a lei ela já diz que devem ser investidos 25% do total dos recursos na Política Nacional Cultura Viva. 25% do valor que nós receberemos, né, que nós recebemos, né, que é os 4.600.000, ele vai dar esse 1.154.000. Então, como eu falei, a gente abriria editais específicos para a política cultura viva. E aí a gente pode abrir, como está desenhado aqui, isso aqui, como eu falei, é proposta só para a gente ir se orientando na discussão, né? A gente pode abrir um edital específico para apoio a espaços cadastrados como pontos de cultura, que seria um edital de fomento, e pode abrir um edital específico para premiação de espaços cadastrados como pontos de cultura. Então, um edital para fomento aos espaços e um edital para premiação. Os valores e as quantidades, caso a gente siga esse desenho que está proposto aqui, a gente discute, a gente tem que dizer quanto desses 1.154.000 a gente vai colocar em cada uma dessas linhas e qual a expectativa de contemplação que a gente vai ter em cada uma delas, e isso vai estar relacionado ao valor individual de cada contemplação que a gente vai definir, tá? Então, esse valor é um valor já carimbado da lei. Então, 25% tem que ser gasto com a Política Nacional Cultura Viva. 5% do valor da lei pode ser gasto com ações de apoio à implantação da lei. Tá? Então, são aquelas ações que a gente tem, aquelas contratações que a gente faz para poder operacionalizar a lei. Um dos exemplos que eu já coloquei aqui é a contratação dos membros da comissão de seleção dos editais. Então, a gente contrata pareceristas, né, para fazer análise dos editais. Aqui, no caso, a gente está propondo a contratação de 16 pareceristas, seriam 8 duplas, né, de pareceristas,
que são contratados no valor de R$5.000 cada um. É o valor que nós estamos pagando aqui em Santo André. Então, isso já tem aqui uma destinação para esse tipo de contratação. Aí nós estamos propondo outras contratações, né? Nós estamos propondo uma contratação de profissionais para ministrar cursos de elaboração e acompanhamento de projetos, porque é uma deficiência que a gente percebeu nos editais anteriores, né? A dificuldade de elaborar projetos que tenham uma coerência, que tenham uma consistência, né? Então, a gente acha importante investir nessa qualificação também, né? Uma outra contratação seria de um profissional para analisar os dados dos resultados desse edital, né? Então, uma pessoa que depois olhe os resultados e mapeie isso e faça cruzamentos com outras bases de dados, como o IBGE, para a gente poder ter uma clareza se a gente atendeu ou não aquilo que é a expectativa do edital, do ponto de vista de atender, do ponto de vista geográfico, a cidade, né, atender as periferias, enfim, e uma distribuição mais homogênea pela cidade, e também no atendimento dos perfis mais vulneráveis, né. Então é interessante ter essa análise de dados para ver se a gente cumpriu com aquilo que o edital propunha, né. E uma outra proposta que é de contratação de um profissional para elaboração de um catálogo digital. Isso foi uma ideia dada na audiência pública da Paulo Gustavo, foi até o Toninho que deu essa ideia. Eu achei interessante, na época a gente não podia viabilizar porque não tinha previsto esse recurso, mas eu estou colocando ele agora na previsão, né, das despesas dentro desses 5%, porque eu acho que é um instrumento legal, que é um documento que registra, né, a forma como a lei foi executada na cidade, e também é um documento que ajuda no compartilhamento de informações sobre os diversos projetos que foram executados, né? Então, essa seria a proposta dos 5%. Tirando os 25% da Aldir Blanc, da Política Nacional Cultura Viva, e os 5% das ações de apoio, o restante é distribuído para aqueles editais gerais de fomento que eu falei logo no início, né? São divididos em 3 linhas, uma para a pessoa física, uma para a pessoa jurídica e uma para a premiação. Da mesma forma que o primeiro, né, tanto os valores como as quantidades a gente vai discutir, e eles acabam abarcando esse valor de 2.300.000 mais 923.000, 3 milhões e pouco, né? Sendo que nesses editais, né, na verdade, no total dos editais, 20% das contemplações tem que atender áreas periféricas. Isso também é uma exigência da lei, né? Então, 20% dos recursos, na verdade, deveriam atender as áreas periféricas, que dá esses 900 mil. Na verdade, assim, nos editais anteriores, desde a Aldir Blanc 1, os editais do Fundo de Cultura e os editais da Paulo Gustavo, nós já havíamos feito essa discussão com o Conselho de Cultura, e a gente tem trabalhado até com um parâmetro maior do que esse, né? A gente trabalha com um parâmetro de 50% para atendimento de áreas periféricas, né? Na verdade, o conceito de periférica está mais voltado para a vulnerabilidade do que periférica do ponto de vista geográfico, mas a gente tem atendido assim. Aí a lei também permitiria que se atendessem outras linhas de fomento, né? Uma delas seria para obras, reformas e aquisição de bens culturais. A gente está propondo não utilizar esse recurso para essa finalidade, porque ela acaba entrando em alguns caminhos um pouco mais complicados de operação. A mesma coisa para subsídio e manutenção de espaços de organização. A gente também está procurando não utilizar recursos para essa linha de financiamento, né, também, porque a gente entende também os espaços já vão estar sendo contemplados, tanto na política nacional cultura, né, que aqui a gente vai fomentar os espaços que estão cadastrados como pontos de cultura, e também nos editais gerais de fomento, os espaços podem ser contemplados. Então, isso geraria uma sobreposição de possibilidades entre os espaços, sendo que, na verdade, só poderia haver uma contemplação, né? A gente não vai permitir múltiplas contemplações, né? Tem aquela linha, aquela ideia de que se permitem possibilidades para que outros também possam ser contemplados e não concentrar recursos naqueles que têm um pouco mais de facilidade
possibilidade de operar com esse instrumento que é o edital. E, além desse desenho dos mais grossos dos editais, como eu falei, divididos por política cultura viva, pessoa física, jurídica e prêmio, cada um desses editais ele se desdobra em categorias, em diversas categorias. Você pode ter dentro de um edital várias categorias. E aí nós pensamos da seguinte forma, e essa é a proposta que a gente está trazendo aqui para vocês, também em consonância com o que a lei propõe. A lei, no seu artigo 2º, ela diz que um dos objetivos da Política Nacional Aldir Blanc é garantir o financiamento para as ações, projetos, políticas e programas públicos previstos nos planos de cultura. Isso já está na própria lei, né? Então, nesse sentido de fortalecer o sistema municipal de cultura e considerando que o instrumento de implantação da política municipal de cultura é o Plano Municipal de Cultura, a gente está propondo, para fortalecer essa política municipal, articular os editais aos objetivos do Plano de Cultura, tá? Então, as categorias do edital seriam correspondentes aos objetivos do Plano de Cultura. Eu vou colocar uma outra tela aqui, talvez, não sei se fica visível para vocês, né? Mas depois a gente compartilha a apresentação para vocês lerem com mais cuidado. Mas seria isso aqui. Na segunda coluna, a gente tem os objetivos do Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura, para quem não conhece, ele está estruturado em 9 objetivos, tá? Então, o primeiro objetivo do Plano Municipal de Cultura é ampliar as ações de descentralização de cultura. Então, a gente faria uma correspondência criando uma categoria relacionada à descentralização cultural, onde a gente espera que venham projetos que ocupem espaços descentralizados com ações culturais. O objetivo número 2 é garantir a gestão participativa dos projetos, equipamentos e políticas culturais. Da mesma forma, se criaria uma categoria, gestão participativa, onde se espera um projeto que articule canais de escuta, que proponham debates ampliados por política cultural, enfim. Terceiro objetivo é potencializar processos de iniciação, sensibilização e formação artística. Se criaria uma categoria formação artística para projetos que tenham essa natureza, sensibilização de linguagens artísticas, formação, etc. E assim vai, eu não vou ler todos eles, porque todos eles seguem a mesma lógica, né? E nós acrescentamos 2 categorias que são relacionadas aos setoriais do plano de cultura. Existe um setorial de biblioteca e um setorial de patrimônio. Então, se esperaria nessas categorias ações voltadas a incentivo de leitura e literatura, no caso do setorial de bibliotecas, né? E, no caso do patrimônio, ações relacionadas à preservação cultural e memória. E, por último, uma categoria voltada para ações transversais que não são objetivos diretos assim do Fundo de Cultura, né? Mas que são presentes em outros documentos importantes para a construção de políticas culturais, como a Agenda 21 e os ODS. E aí nessa categoria entrariam projetos que abordem de forma transversal a relação da cultura com outras temáticas, né? Com educação, com saúde, com economia, etc., né? Meio ambiente, enfim. Então, a ideia seria cada um desses editais, né, estar subdividido em categorias como essas, né? Qual que é o cronograma que nós estamos prevendo? Nós estamos agora nesse período de maio e abril, né? Nós começamos em abril, agora até o final desse mês de maio. A gente está trabalhando essas mobilizações, essas discussões, né? A gente tem até 31 de maio para entregar o documento, como eu falei, né, o PAR. Então, é o tempo da gente fazer essas mobilizações. Nós deixamos um mês inteiro, que é o mês de junho, para aprovação do PAR junto ao Ministério da Cultura. Isso pode acontecer mais rápido ou não, né? A gente não tem gestão desse tempo do Ministério. Mas nós deixamos um mês aí para poder ter uma margem para trabalhar isso. E após a aprovação do PAR, a gente tem que fazer a adequação orçamentária, ou seja, a gente tem que fazer um decreto pedindo para que os valores que nós colocamos no PAR sejam ajustados no nosso orçamento. E só após a adequação orçamentária é que a gente pode publicar os editais. A gente está prevendo fazer a publicação desses editais, né, colocá-los
de forma pública e abrir as inscrições a partir do mês de agosto. Se estenderia até o mês de setembro, onde já começaria a parte de seleção. Em outubro, a gente finalizaria o processo de seleção e publicaria os resultados e abriria os prazos de recurso, né? E finalizadas essas etapas, a gente faria o repasse em novembro. Esse é o cronograma previsto das ações e, como vocês veem, a gente acaba trabalhando já com um calendário bem apertado, né? E a gente tem que executar o recurso ainda esse ano, porque senão gera uma série de complicações aí do ponto de vista administrativo orçamentário. Próximas reuniões, na verdade aqui já foi a primeira, né? Só que a apresentação que eu usei lá no dia 29, né? Desculpa, na semana passada. Hoje é a reunião com os fóruns de cultura, né? E a gente tem mais uma reunião digital prevista para ser realizada no dia 8 de maio. Independente dessas reuniões que já entraram no calendário oficial, a gente tem feito uma série de reuniões informais, né, de conversas com usuários dos equipamentos e dos serviços de cultura, e como eu já falei na última reunião e repito aqui, a gente também fica à disposição, como eu me coloquei para essa reunião dos fóruns, caso haja alguma mobilização feita por vocês e que vocês acham interessante que haja participação da prefeitura, desde que a gente componha previamente uma agenda, né, que seja disponível, né, a gente se dispõe a estar juntos ali para poder ajudar e participar dessa discussão também. Bom, a gente tem alguns canais aí onde as pessoas podem, de alguma maneira, contribuir também com essa discussão. Nós colocamos no ar uma página, essa página é onde a gente concentra todas as informações da execução da lei aqui na cidade. Então, ali tem informações sobre a lei, a legislação, os calendários de reunião, as informações sobre editais, enfim, tudo que tem respeito à lei a gente está colocando nessa página. Até o dia 15 de maio, a gente tem aberto uma pesquisa na plataforma Colab, então uma pesquisa que nos dá algumas pistas também para a construção desse edital e das expectativas da produção cultural em relação a eles, né? E nós temos um canal aberto permanentemente, que é um e-mail, né? Onde as pessoas podem se manifestar a qualquer momento, qualquer dia, qualquer horário, e a gente responde os horários comerciais, né? De segunda a sexta, das 9 às 17. Então, é isso, e aí eu fico à disposição para a gente agora esclarecer dúvidas e continuar o diálogo. Obrigada, Moreto. Estava falando aqui sem microfone. Tem uma lista já de pessoas que querem se inscrever. O Neri foi o primeiro a se inscrever, eu fui a segunda, e o terceiro é o Diogo, então eu vou passar a fala para o Neri, depois eu falo, depois o Diogo fala, e daí a gente vai abrindo a palavra para quem mais quiser falar. Neri tem a palavra. Liga o microfone, Neri. Boa noite a todos e todas, sou uma pessoa ansiosa, peço desculpa aí pela minha entrada brusca, mas enfim. O Moreto, são algumas coisas, né? Eu acho que é importante a prefeitura ter um diálogo, abrir esse diálogo, fazer esse diálogo com a população, mas a nossa ausência, por exemplo, do Céu na Quebrada no debate, causou problemas específicos para nós, assim. A gente foi atingido diretamente pela nossa ausência do debate. Um dos aspectos nós trabalhamos não só fazendo sarau, mas a gente também tem esse hábito de fazer formação desde 2010, 2011. E aí, quando a gente foi participar dos editais anteriores, eles tinham lá uma palavra, produção cultural, e eu achei estranho produção cultural separado de formação, pesquisa, quer dizer, uma coisa muito ambígua. Enfim, seguindo, pensar na política de cultura viva como ela foi concebida, não, né, a partir de um desejo específico, de um grupo, de uma pessoa, mas pensar nela no sentido amplo, né, com as outras ações. Obviamente, eu acho que a prioridade agora é ser um pouco mais embrionária, fazer uma coisa menor e tal,
mas a gente, pelo menos, pensar num processo programático para o decorrer dos outros anos, né? Então, criar uma condição para que a política de cultura viva seja ampliada na sua totalidade, inclusive pensando na teia e pensando como a gente vai premiar pontos de cultura que não tem CNPJ, mas que seja algo que realmente dê condições da gente melhorar nosso espaço, criar condições de fazer as nossas ações e continuar fazendo as nossas ações dentro desse dimensão dos prêmios, né? No caso do Cultura Viva. Aí você falou assim, nós não vamos pensar numa valorização do espaço, mas a gente poderia, não no sentido de valorizar o espaço, mas de pensar numa forma, como a gente pensou da primeira vez e aconteceu de não ir corretamente, que foi pensar um palco Santo André, onde os espaços, os bares, os teatros, o açougue, as livrarias, quem se interessasse iria mandar, ter uma linha, criar uma rede de produtores, de artistas que se apresentariam e desenvolveriam seus projetos nesses espaços com esse valor sendo entregue para cada espaço e essa administração e essa rede ser criada dentro de cada espaço. E eu não estou dizendo no sentido, né? Eu estou dizendo no sentido do cara melhorar o seu som, ter condições de pagar todo o staff, de ter condições de pagar o artista que vai lá, porque geralmente o artista recebe muito pouco, muitas vezes não tem toda aquela valorização que precisa, às vezes é 10, recebe R$150, e aí a gente tem a condição de cada local criar uma rede de produtores que podem criar uma grade para ocupar o espaço durante a trajetória do valor que tem lá dentro do edital. Então eu estava pensando muito nisso, e não é de agora, a gente vem pensando, que além dos cachês serem baixos oferecidos pela prefeitura, os cachês também são baixos oferecidos pelos bares, pelos teatros, enfim. E muitos teatros não têm condição de manter toda a estrutura e manter também os artistas que vão ali, os trabalhadores da cultura que estão todos envolvidos, desde a faxineira até a pessoa que faz a maquiagem, que mexe com som, que faz cenário. Tudo isso precisava ser pensado, ser um edital específico para que as pessoas valorizassem o seu palco e criassem uma rede de pessoas, de artistas que vão ali com cachê melhor para poder desenvolver o seu trabalho. Fiquei pensando muito nisso, quando você falou assim, não vamos fazer, porque vai sobrepor, mas tem uma outra situação que você pode criar, que é dessa de criar rede de produtores, né, valendo cada palco de Santo André, cada aspecto que tem aí na cidade, seja no centro, na periferia, né? E essa coisa também de você falar, não é, que a gente está por uma questão vulnerável. Não, não é uma questão vulnerável, porque todo mundo faz cultura, todo mundo é potência. O que acontece é que uns recebem, conseguem vender esse produto e outros não conseguem vender. Esse é o caso do Salão na Quebrada, que faz porque gosta de fazer, porque tem feito. Isso é a coisa do Nunuca, que canta em todos os lugares gratuitamente, né? A gente não deixar escapar de novo a questão dos griots, como a gente vai fazer, como a gente vai desburocratizar esses editais, como a gente não vai ficar pedindo 10 vezes o mesmo documento. Então, tudo isso está dentro desse debate sobre a política municipal que a gente vai deixar aí para os próximos 5 anos. Muda o governo, mas a política fica. Tá bom? Obrigado. Acho que eu vou um pouco na linha do Neri, porque eu não posso concordar muito com ele, porque senão não vai dar certo. Acho que a primeira premissa que eu acho que a gente tinha que pensar um pouco é que essa lei, que esse recurso é pequeno e ele vem por 5 anos. Então, eu acho que a gente tinha que construir layers de o que é prioridade para agora, 2024, que vai receber em 2025, o que depois a gente construiu essa pequena base, o que a gente vai pensar em 2025, o que vai pensar em 2026, o que vai pensar em 2027 e por aí vai. Que dentro daquela questão que o plano, que a proposta do Plano Nacional Aldir Blanc não é uma proposta
emergencial, mas é uma proposta para estruturar a cultura. Então, por exemplo, se a gente for pensar em... O Neri já está lá pensando lá longe, nas teias e não sei o que, não sei quanto, a gente tem que primeiro pensar no ponto, em 2024. Depois, a gente pensa nas teias e vai costurando essa questão. Isso é um pouco a visão também do MINC. Nós fizemos uma conversa rápida com o pessoal que cuida dos pontos de cultura, e eles já estão falando assim, pontão de cultura é algo que a gente deve deixar para o Estado resolver, que os municípios têm que pensar local, têm que pensar no ponto de cultura, em como fortalecer esses pontos, em como fazê-los multiplicar. Então, eu acho que a gente tem que pensar que são 5 anos de recurso, 5 anos de pouco recurso, não é muito. Então, onde a gente vai distribuir cada pedacinho nesses 5 anos? Eu já falei isso na reunião do fundo e já comentei aqui na reunião dos fóruns. Acho que a gente começou a discutir, começou a trabalhar as questões da lei emergencial e até antes mesmo a destinação do fundo, pensando 50%, 50%, e não 20%, 80%, como está propondo o MINC, e a gente deve continuar dentro dessa linha, 50% para as áreas mais periféricas ou menos estruturadas e 50% para as outras áreas, de modo que a gente consiga jogar esse recurso para as áreas menos estruturadas. A gente pode agora, não sei se o IBGE já soltou os dados para a gente poder ver qual é a realidade de fato do município em relação à renda, em relação à localização da pobreza, mas se não trabalhar com os dados de 10 anos atrás, de 14 anos atrás, mas a gente tentar trabalhar na ideia de que 50% é para áreas menos estruturadas ou com pessoas que a gente estava chamando de periféricas. E a outra coisa é dentro dessa linha de o que é prioritário, não sei se a gente deve, e aí é minha opinião, a gente pode discutir isso, aumentar, criar um monte de categoria para isso, para a distribuição dos recursos. Eu acho que a gente tem que pensar, focar naquilo que é para agora, para 2024, 2025, e depois ir ampliando para atingir categorias mais diversas e outras coisas. Acho que a gente tem que olhar mesmo para esse PNAB como um plano de 5 anos e saber como trabalhar estes 5 anos. Diogo, agora eu volto para a minha função de moderadora. Bom, vamos lá. Eu mais vou trazer provocações e questões do que ser propositivo, assim como foi a Silvia Neri, até porque acho e me sinto menos apropriado das políticas públicas em relação ao Cultura Viva e os pontos de cultura do que eles. Mas a primeira questão que eu penso é, será que a melhor maneira de dividir e direcionar o recurso é a partir do que foi colocado? Isso é uma pergunta que eu tenho aí que para outras pessoas tragam aí e pensem se essa é a melhor maneira, né? Se não faz mais sentido pensar em outras categorias, enfim, acho que é um planejamento que precisa ser feito, que a gente tem até o final de maio para entregar. E aí, assim, quantos pontos de cultura a gente tem na cidade? Saca? E aí tem uma verba, né? Uma verba que, assim, a depender do número de pontos de cultura que a gente tem na cidade, pode ser grande ou pode ser pequena. E aí, assim, não me parece haver um esforço da administração pública em compartilhar dessa política de modo a incentivar espaços a serem pontos de cultura. Né? Então, acaba que essa política pública fica muito fechada a quem o conhece. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu tenho. Isso é uma impressão minha. Então, acho que o Neri pode trazer mais essa discussão melhor. Acho que esse é o primeiro ponto real que eu tenho assim, a trazer em relação a algo concreto que eu pensei. Segundo, acho que, de fato, 50% é um valor mais acertado de direcionar para a periferia do que 20%, que é muito pouco, né?
E por último, eu acho positivo e correto no meu olhar, estou disposto a ser convencido de que não, mas que não direcionaremos a verba do edital para manutenção ou investimento em equipamento da cultura da cidade, né? Eu entendo que isso é responsabilidade da administração pública do município, mas também entendo que é preciso que haja compromisso da prefeitura com a manutenção desses espaços que estão abandonados e que, inclusive, poderiam ser usados na execução de projetos que serão fomentados pelas políticas da Aldir Blanc. Então, assim, a gente tem espaços que estão largados, que estão em obras e tudo mais, em obras entre muitas aspas, disponíveis para que a gente possa executar algumas dos nossos projetos que vão ser colocados aqui nesses espaços também. E aí, como eu acho que isso é uma responsabilidade da administração pública, não acho correto que esse dinheiro da PENAB seja direcionado para esses espaços. Mas, reitero, é preciso reformar esses espaços para que a galera os use, né? Para que a gente consiga fazer uma integração desses espaços em toda a cultura da cidade. É só isso, encerro. Silvia, eu posso fazer alguns comentários? Pode. Moreto, depois Neri. Na verdade, não trata de nenhuma resposta, na verdade, ao que foi colocado. Acho que foram questionamentos, acho que não para mim, mas para todos, né? Que são dúvidas que acho que são comuns, né? Mas só alguns esclarecimentos em relação ao que ele falou da política Cultura Viva. Eu concordo com ele, acho que esse ano a gente vai trabalhar de uma forma mais embrionária, né? A política Cultura Viva é uma coisa que a gente começa agora colocar numa pauta de discussão mais concreta, né? Ela já em outros momentos houve tentativas de discussão, Neri foi uma das pessoas que fomentou muito isso, né? Mas de fato a gente não avançou nessa discussão aqui em Santo André. Então agora a gente começa a colocar isso numa outra perspectiva de discussão e a gente vai ter que executar sim da forma como ela foi pensada, até porque ela está desenhada em uma lei, a gente tem que seguir a lei, né? Mas esse ano, como ele falou, a gente vai trabalhar de uma maneira embrionária e com alguma flexibilidade, porque como está se colocando essa discussão de uma maneira mais ampla agora, muitas pessoas estão sendo pegas no contrapé, né? Como acho que foi dito pelo Diogo, de pessoas que não tinham acesso a essa informação, agora começam a tomar algum contato, né? Então a gente vai ter que criar talvez um critério municipal, porque a lei ela prevê que os espaços se cadastrem junto ao governo federal de acordo com alguns procedimentos. Então, o reconhecimento como ponto de cultura é feito a partir desse processo, né? Mas talvez esse ano, como isso talvez não dê tempo de acontecer, a gente tenha que fazer algum processo municipal de reconhecimento dos pontos de cultura, né? E aí eu já vou responder uma pergunta que o Neri fez, que o Diogo fez, que é de quantos pontos a gente tem reconhecidos pelo Ministério da Cultura aqui na cidade. Eram 7 pontos reconhecidos, me parece que o Neri conseguiu se cadastrar também, se isso procede, né, foi a informação que chegou para a gente, serão 8, né, que estão oficialmente cadastrados, né. A questão, quando eu falei, Neri, da vulnerabilidade, eu não estava colocando nenhum adjetivo na produção cultural, eu estava me referindo ao critério que a lei... a Política Nacional de Blanc propõe, que é de você contemplar 20% para a periferia, e aqui em Santo André, eu entendo que a gente já avançou nesse aspecto, quando a gente propõe contemplar 50%, não da periferia do ponto de vista geográfico, é isso que eu quis dizer, mas a gente adotou um critério que é um critério de vulnerabilidade, que ele considera local de moradia, renda, considera vários outros aspectos para que a gente possa chegar nesse patamar de 50%. Então, não é simplesmente morar na borda, é ter uma condição que coloque aquele indivíduo numa condição de vulnerabilidade. Então, esse é o critério que a gente estava propondo. Concordo com a Silvia na questão de você criar uns layers aí por camadas temporais, né, do que a gente quer alcançar a cada ano da lei, até para criar uma perspectiva para que ao final desses 5 anos a gente já tenha uma condição mais estruturada para avançar independente do fomento dessa lei, né? Mas quando a Silvia fala de a gente talvez não trabalhar com várias categorias, eu não sei se isso é o caso. Talvez o que a gente possa fazer, uma sugestão,
ao invés de eliminar categorias e fechar portas para algumas pessoas, a gente dosar o recurso nessas categorias. Você pode colocar mais recurso em algumas categorias e menos em outras a cada ano, entendeu? Então, é só como uma proposta. E sobre o que o Diogo falou de colocar recursos para manutenção de equipamentos culturais, a gente não está fazendo nenhuma proposta nesse sentido, de equipamentos públicos de cultura, né? A gente não tem nenhuma proposta de uso dos recursos da Lei Política Nacional Aldir Blanc para manutenção de equipamentos públicos. Isso a Prefeitura já está fazendo. Meri, depois eu, depois a Lena. Eu vou falar direto para o Diogo. Diogo, na realidade, o Cultura Viva, há muitos anos era para ser implantado em Santo André, não foi. Estamos desde 2010 brigando para que isso acontecesse, não foi. Ponto de cultura é toda aquela ação que existe no bairro, ou que existe no centro, que existe em qualquer lugar da nossa cidade, e não estou falando especificamente de Santo André, que desenvolve um trabalho importante, que é reconhecido pela comunidade e que é reconhecido pelos parceiros. Então, a gente tem escolas de samba, a gente tem terreiros, a gente tem grupos de teatro, a gente tem bares que acontecem, muitos locais que são pontos de cultura. O que acontece é que a gente não tem um recurso que é mais abrangente e que possa atingir. A política de cultura viva ela não se restringe ao ponto de cultura. A política de cultura viva ela vai muito além, desde a interação estética, prêmio ASC. O interação estética é prêmios de intercâmbio podia ser dentro da própria cidade. O prêmio ASAS, que era aquele que conseguia fazer mais conexões, mais articulações em rede. Então, a gente tem outros, né? O Tuxauas, desculpa, eu troquei aqui. O Tuxauas que leva esse nome, né? Então, a gente tinha os pontinhos de cultura, os pontinhos de leitura. A gente teve inúmeras ações dentro do Cultura Viva que poderiam ser valorizadas a partir de um diálogo amplo. Que, inclusive, eu, a Glaucia, nós, Salão Quebrada, nos esforçamos bastante para poder fazer esse diálogo. E como o Cultura Viva ele pressupõe gestão compartilhada, que é uma coisa muito importante, né? A gente tem que pensar dessa forma. Nesse caso, vai ter a política dentro da Lei Aldir Blanc 2, mas serão editais, não é entregue o dinheiro para a pessoa, não pode ser entregue o dinheiro, o recurso. Tem que haver uma seleção pública através dos editais, porque ainda não existe outra forma, né, que a gente não conseguiu desvendar ou desvelar ou criar outra forma, mas a política de cultura viva é a maior política da América Latina e que está do mundo, e que ela é de importância para todo mundo dentro da cidade, porque cria as redes, porque faz com que a gente tenha a possibilidade de trocar informação e sair da disputa de ser adversário na hora do edital para ser rede, para ser coletividade, para ser comunitário, para ser por todos nós. E ter uma ação de base comunitária não é tão fácil, porque requer ação contínua, permanente, né? Não pode ser uma ação pontual. Por isso, quando você falou, eu acredito que é uma questão da gente mesmo sentar e dizer, olha, aqui é um ponto de cultura, a gente vem aqui, só vem aqui na sede, a gente ajuda a construir, a mandar lá na plataforma Cultura Viva, e a gente consegue mandar para as pessoas. O problema é que é muito difícil de a gente fazer isso, né? Dado a falta de estrutura, às vezes a falta de trabalho, a falta de internet, as atrocidades do neoliberalismo e do capitalismo levam a gente a viver essa vida aqui, às vezes quase que de ermitão ou individual, porque a gente precisa comer, precisa beber, precisa fazer outras coisas. Mas eu acho que era isso assim, que a gente tem que pensar, assim, gestão compartilhada e para que serve a cultura viva e o que é a cultura viva, né? Sou eu agora. Eu já comentei várias vezes, tanto em reuniões do GT do Fundo, como em reuniões mais amplas, que o meu entendimento da lei não é que é só para distribuir recursos para os pontos de cultura cadastrados. O meu entendimento do Plano Nacional Aldir Blanc, na hora que ele coloca o Cultura Viva, coloca luz no Cultura Viva, ele está falando em ampliar a rede. E daí essa ampliação da rede
pode se dar de diversas formas, até mesmo por meio de premiação a coletivos que vão começar a se estruturar enquanto pontos de cultura. Aí vai depender da construção desse edital. O que eu consegui entender da lei é que a ideia é ampliar a rede, ampliar fortemente a rede de pontos de cultura e essa ser a base estruturante do desenvolvimento cultural da cidade, do estado, do país. Não é simplesmente para os 8, 9 que já estão cadastrados. É mais do que isso. Então, se existe um coletivo ou uma entidade com CNPJ que está interessado em se estruturar como ponto de cultura e tem premissas para ser ponto de cultura que está descrita na lei, e o próprio governo federal vai dizer o que espera dos pontos de cultura, espera do que os pontos de culturas façam para receber recursos, a gente vai ter condições de ampliar, de criar essa rede. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que daquela listinha de 8, eu não sei se são todos em funcionamento. Eu sei de um deles que não está em funcionamento, porque foi criado há, sei lá, 10, 12 anos atrás e não fez nenhuma outra atividade nos últimos 5, 6 anos. Portanto, não vale a pena, a não ser que ele mostre que ele tem estrutura para isso, pensar que são aqueles 8. Pode ser 8, pode ser 6, pode ser 5. Mas que a ampliação da rede é importante, é. Reinaldo. Eu não, Silvia. Boa noite. Ninguém está te ouvindo. Reinaldo, é a Helena. Boa noite. É a Helena, Reinaldo. Silvia, ninguém está te ouvindo. Ninguém está me ouvindo? Helena, depois Reinaldo. Desculpa, Reinaldo. A Helena tinha pedido antes. Tá, a ok. novela caiu, foi para o final da fila. Lena, depois Reinaldo. Eu estou desligando aqui porque eu estou tendo acessos de tosse. Desculpa. Eu acho que a gente tem que pensar, eu não quero ser redundante, eu vou pedir para a Silvia marcar o meu tempo para uma série de coisas que já foram ditas, mas eu estou preocupada com o seguinte. Primeiro, o MINC tem por prioridade a elaboração de uma lei estruturante. Portanto, não podemos mais viver de edital. Isso significa que ele tem algumas exigências. Dentre elas, a questão do que o município precisa aplicar nos últimos 3 anos como média mínima. Que eu, literalmente, não sei se Santo André está fazendo isso, porque nós precisamos voltar ao orçamento. Até a última vez que nós estudamos, Santo André não estava cumprindo com a exigência do MINC. E isso significa que a cidade, se não cumprir, e eu não estou dizendo que não está cumprindo, eu estou dizendo que, se não cumprir, não receberá recursos. Segunda coisa que eu quero dizer é que, uma vez tudo isso acertado, e a gente tendo em vista de que é uma política estruturante, e que nós não podemos mais viver de editais, é preciso ter clareza de que a cidade mudou. Todos nós sabemos que o sul da cidade de Santo André, Cata Preta, Vila Luzita, etc. e tal, é a região menos atendida do ponto de vista cultural. E de qualquer outra, de uma política cultural. Portanto, é necessário que a gente tenha isso em mente para pensar como é que nós vamos incluir esta população numa política que vai servir a toda a cidade. E, em terceiro lugar, a princípio, pensar num orçamento de uma política estruturante que recebe recursos do governo federal e assim por diante, precisa ter no seu escopo qual é a participação da Prefeitura Municipal de Santo André nesta política. E isso orçamentariamente, inclusive. E, por fim,
eu estava relendo ali os objetivos que o Moreto falou, que, na verdade, estão no plano e parte deles não foi cumprida até agora. Isso significa que nós temos dificuldade para colocar em prática uma série de objetivos que estão no plano e que a gente não conseguiu cumprir até hoje. Estou falando do Plano Municipal de Cultura, obviamente. Então, eu acho que a gente, e aí vai muito na linha daquilo que a Silvia falou, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais direto, pé no chão, para dizer o seguinte: em 5 anos, nós vamos fazer o quê? No tempo, com que recursos municipais, federais e assim por diante, cumprindo que objetivos, tentando, na verdade, integrar. E, por fim, para fechar minha fala, eu acho que está na hora da gente pensar que a cultura pode ser um elo de ligação de toda a cidade, desde que a gente considere cada rincão dessa cidade como prioridade geral, respeitando todo tipo de cultura, tá certo? Todo fazer cultural que existe na cidade. Então, para isso, eu acho que nós dos fóruns poderíamos olhar para estas e outras questões que venham a ser levantadas e elaborar uma proposta no futuro, tendo como base isso que o Moreto está apresentando agora. É isso, desculpe se eu me alonguei, Silvia. Diogo, depois Petros. Agora sou eu? Reinaldo, desculpa, a mão dele caiu. Reinaldo, desculpa, Reinaldo. Estamos aí. Depois Diogo, depois Petros. Pode ser que a internet fique um pouco ruim, porque eu perdi metade da reunião até. Mas, assim, a questão de poder executar o plano, para a gente que sabe algumas coisas, inclusive da política Cultura Viva que está no plano, não seria uma coisa ruim, por exemplo, um edital com a meta 4 do plano, né? Que ela prevê 20 pontos de cultura e um pontão. Seria bem interessante. Então, a gente tem que ler o plano, já que ele é executável, que a sociedade civil se aproprie para executar aquelas metas que estão de acordo com o que a gente quer de prioridade, né? Sei lá, aquilo que a gente sempre lutou para que tivesse, para que ele aconteça. É isso. Agora sim sou eu. Bom, vamos lá. Em relação ao lance do que a gente estava falando sobre os pontos de cultura, sobre o número de pontos de cultura na cidade, a necessidade de implementar essa política e tudo mais, eu quero fazer uma sugestão de proposição para a gente colocar no nosso plano em relação à PENAB, que é o seguinte: existe a possibilidade da gente usar parte do dinheiro do apoio para direcionar para cadastramento de pontos de cultura, para a gente fazer uma ampliação dessa rede e aumentar o número de pontos de cultura da cidade? A meu ver, sim. Mas há divergências. Porque eu quero colocar isso como uma proposta. Se existe a possibilidade, eu acho que a gente tem que usar, ué. É isso. Petros, depois Neri. Só para finalizar rapidinho. Tudo bem. Não, desculpa, o raciocínio demorou para vir, mas só para finalizar, eu não sei o quanto disso vai, até porque a gente está falando a nível municipal, mas eu acho que seria importantíssimo que a gente, né, pelo menos que a gente se propôsse a ser ponta de lança nesse processo de organizar ocasionalmente encontros entre os pontos e pontões e tudo mais, para que a gente possa ter troca. Eu acho que falta uma política a nível nacional de encontro, de troca dessas experiências, de entender se essa experiência não está sendo um fim em si próprio, sabe? Porque às vezes a impressão que eu tenho, estudando um pouco esse lance do ponto de cultura, é que às vezes os pontos de cultura acabam se fechando em si próprios. Enfim, encerro nisso aí. Petros. Olá, boa noite. A minha pergunta, ela vai um pouco na direção da fala da Lena e do Diogo,
A primeira coisa é se existe algum mapeamento, né, por parte da Secretaria de Cultura, um estudo sobre os espaços existentes e as suas respectivas necessidades, até para adequação a pontos de cultura e outras questões que envolvam uma política estruturante, porque acho que esse é o escopo principal, né, da Lei Aldir Blanc. E a segunda questão é uma proposta, né, se é possível colocar também, assim, dentre os critérios, que esses pontos de cultura, ou que não sejam pontos, mas que sejam fazedores de cultura, não sei como é que vai ser organizada essa, digamos assim, essas pessoas, se é possível criar um critério que, de alguma forma, privilegiem aqueles que estejam conectados em rede, que não sejam meros competidores em si, mas que já têm essa prática de se ajudarem mutuamente. Penso que isso é uma questão fundamental, né, de uma política estruturante ser já ou ser uma prática, né, ou que esteja em vias de. Espero que eu esteja colocando algo compreensível aqui. Muito obrigado. Neri? Então, Diogo, a gente estava, na reunião que a gente teve com o Min, que a gente estava discutindo justamente essa questão mesmo, da gente estar tendo uma plataforma e tal, e eles estavam dizendo que a princípio eles iam só reconhecer os que são feitos pela plataforma nacional, mas acho que o debate é esse mesmo, é criar essas condições da gente ter uma plataforma local ou uma lei cultura viva municipal, mas ela tem que ser empunhada pelo executivo, para que o executivo possa, mas eu acho que agora não há tempo hábil, mas para os próximos anos a gente ter a lei cultura viva municipal e entender como que o Ministério da Cultura e como eles vão aceitar essas plataformas, porque há municípios, acho que Ribeirão Preto, Mariporã, tem umas cidades que já tem a Lei Cultura Viva e tem sua plataforma, mas eles não estão reconhecendo, eles estão reconhecendo por essa macro, assim. Petros, a Cultura Viva, ela reconhece aqueles que fazem trabalho de base comunitária, é o que a gente chama de cultura de base comunitária. A rede é consequência, mas ela é também através das teias, né? Os encontros entre os pontos de culturas entre as teias. Nós aqui, outros grupos, têm feito esses encontros, seja para falar de Lei Paulo Gustavo, seja para falar de Aldir Blanc, falar Sistema Nacional, seja para trocar informações, trocar fazeres, fazer o que a Rede Beija-Flor fez nos últimos dias, ter iniciativas que são feitas por outros grupos e pessoas. Então, são essas trocas que elas já são inerentes àqueles grupos que desenvolvem situação de base comunitária e acabam acontecendo. Agora, como a gente está discutindo que é uma coisa embrionária, a gente ainda tem que pensar como vai ser realizado. Como se prevê uma gestão compartilhada, então a gente tem uma política que a prefeitura vai mandar o plano, mas essa política tem que ser quase que exclusivamente discutida por nós todos, governo e população. Por isso que a Cultura Viva é uma política tão importante para a gente. E pensar nessa coisa, né, que era o mais fácil do mundo, era ter a política Aldir Blanc financiar o nosso meio de gestão, que é o plano municipal, que é uma coisa que foi feito pela população. Então era coisa que a gente já marcava a nota, a gente estava discutindo se vai ter, lá tem ponto de cultura, lá tem espaço, lá tem rede, lá tem griot, lá tem não sei o quê, tá tudo lá, tá tudo escrito. Então a gente não precisaria, então poderia ser o nosso meio de financiamento. Mas isso a gente ainda está amadurecendo, porque nenhuma cidade
acho que vai querer fazer isso, né? Todo mundo vai querer seus editais lá, já está todo mundo desesperado pelos editais, né? E porque a concorrência é do neoliberalismo. É isso, política estruturante, né? O recurso, a Secretaria de Cultura, o Plano Municipal, o Sistema Municipal de Cultura é uma política estruturante, política de livre leitura é uma política estruturante, a política de cultura viva é uma política estruturante, mas a gente tem que caminhar para construir tudo isso. Vai, Moreira. Reinaldo? Eu só queria dizer que a questão do cadastro, né, do Cultura Viva é uma coisa muito acessível. Então, tá para todo mundo que tem né, o portfólio e o reconhecimento vai precisar de 2 cartas de referência, né? Mas é tudo feito pela internet, é uma coisa muito simples mesmo. Todo mundo que tem a possibilidade, eu acredito que em Santo André é muito mais do que 20, se abrir aí um edital para 20 pontos de cultura e, de repente, essa questão agora minha pergunta vai para o Moreto. Se um edital vai poder transitar a verba para o outro, caso não haja uma adesão em um edital, ele possa pegar essa verba e passar para o outro. Nesse sentido que eu acho interessante a gente manter todas as possibilidades, inclusive de espaço, premiação de espaço, subsídio e o que tiver de possibilidade a gente conseguir contemplar nos editais, porque se não for possível, não tiver adesão, essa verba vai para outra categoria. É isso aí. Eu não tenho ninguém inscrito. Moreto quer comentar essa fala do Reinaldo? Não, só para responder o Reinaldo, sim, assim como foi feito em outros editais de leis federais, né? O recurso, ele pode ser, se não for utilizado naquilo que foi previsto, né, na categoria prevista, ele pode ser transposto para outra categoria do mesmo edital ou para outros editais da lei. O que não pode, na verdade, nesse caso a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui a política nacional de Blanc é um pouco diferente do que foram as outras anteriores, né? O governo federal ele foi meio que cercando algumas coisas, deixando um pouco mais rígido algumas questões. Então, uma das questões que eles fecharam um pouco mais é a questão relacionada à adequação orçamentária, ou seja, o recurso que foi aprovado no plano, ele tem que estar espelhado no orçamento. Então, no orçamento, a gente coloca o dinheiro em algumas caixinhas específicas. Então, o dinheiro de pessoa física é colocado em numa caixinha específica, dinheiro de pessoa jurídica em uma caixinha específica, dinheiro de prêmio em uma caixinha específica. Então, basicamente, para os editais que a gente acaba operando, são essas 3 caixinhas, pessoa física, jurídica e prêmios. Então, assim, é possível transitar o recurso de um edital para outro dentro da mesma caixinha. Então, eu posso, por exemplo, não foi contemplado no edital de política cultura, não usou o recurso total do edital Política Cultura Viva, mas você pode deslocar o recurso que estava previsto em pessoa física para o edital de pessoa física de fomentos. Eu não posso tirar de pessoa física para jurídica, de jurídica para prêmio, porque aí eu vou ter um problema do ponto de vista orçamentário. Daí a importância da gente estar pensando esse parar ao longo do mês de maio para distribuir direito esses recursos. Moreto, eu tenho uma pergunta, eu estou falando agora porque não tinha ninguém inscrito, viu, gente? Que é a relação entre os recursos do PNAB e o Fundo de Cultura. Como é que eles se relacionam? Tá, bom, primeiro só pegando um pouco a carona no início da sua fala, né, que eu acho que é uma coisa que é bom reforçar. Ao contrário das outras leis que a gente tinha mais flexibilidade do ponto de vista orçamentário, nessa a gente está mais amarrado. Então é muito importante a gente
construir esse PAR de uma maneira que reflita bem a realidade que a gente espera, né? Porque depois a gente vai ter dificuldades de fazer manejos, né? A relação do fundo e da lei, ela pode se dar do ponto de vista da proposta que a gente desenvolver. Eles não têm relação do ponto de vista de vinculação. O recurso da lei não passa pelo fundo, né? São coisas independentes, né? Mas a gente pode construir uma proposta que, de alguma maneira, uma coisa contemple a outra, complete a outra, né? Então, isso acho que a relação ela se dá muito mais na construção da proposta do que na operação em si. Agora, a gente tem um problema, né? O recurso do fundo, a gente tem uma... É que aí vai misturar as conversas das reuniões, mas você sabe disso, né, Silvio? A gente tem um recurso do fundo que é de arrecadação, que ele fica em conta, ele passa de um ano para o outro, e a gente tem um recurso que é de repasse de tesouro, que virando o ano, muda o orçamento, o dinheiro se perde. Então, a gente tem que também correr com o calendário do fundo para poder executá-lo esse ano, ainda com o orçamento de fonte 1 desse ano. Mas, respondendo a sua proposta, é aquilo que eu já falei, a vinculação é muito mais em relação ao tipo de proposta que a gente vai desenvolver do que uma vinculação operacional dos dois instrumentos aí, né, PNAB e fundo. Alguma questão? É isso, gente? Podemos encerrar? Eu topo, porque eu estou cansadésima. Eu não levantei a mão, falei. Então, fala. Então, com relação... Eu sei que o prazo ele já está... Eu sou a Gláucia, tá? Do Sarau na Quebrada. Os prazos eles já estão aí em cima. Seria interessante nós pensarmos como é que nós vamos fazer essa discussão um tanto quanto mais ampliada com a sociedade civil, né? É importante a gente pensar isso. Com outras pessoas que não estão. Nós estamos em 22 pessoas aqui, é um fórum relativamente pequeno comparado com a dimensão do que vai ser decidido. Então, eu acho que seria interessante a gente também tentar fazer uma outra reunião que seja presencial, já que foi feita a primeira, essa é online, e algum outro território descentralizado, como foi proposto no nosso primeiro encontro. E faço indicação também para quem quer conhecer um pouco mais sobre os pontos de cultura, sobre a Lei Cultura Viva. Procurem um documentário que se chama O Rosto no Espelho, que dá um panorama bem interessante para a gente poder entender que não é uma disputa individual, não é uma disputa individual, né? Algo um tanto quanto coletivo que contempla todos os nossos fazeres, né, culturais aqui na cidade. É isso, obrigada. Obrigada, Gláucia. DK. Sim. Estou com o microfone aberto. Eu vou só colocar uma coisa que foi falada na reunião que nós fizemos no MINC. Eles vão tentar, e isso é possível fazer porque o Leão está aí para isso, cercar que a cada ano, apenas um consiga conquistar, a pessoa só conquiste um prêmio ou um edital. Via CPF ou CNPJ, ganhou recurso do governo do estado, não pode ganhar recurso do município, e vice-versa. É lógico que pleitear para todas as possibilidades, município e estado, é possível, mas na hora que você ganha de um, você tem que abrir mão do outro. Então, a primeira coisa é que a pessoa só pode ganhar uma vez. E eu tenho a impressão, e isso é uma decisão que a gente tem que tomar aqui, quem controla isso é o Leão, não somos nós.
Não é a prefeitura e o Estado, é o leão. Então, na hora que colocar 2 prêmios, ou 2 projetos, ou um prêmio e um projeto de recebendo do PNAB, o cara vai ter que devolver o dinheiro depois, porque só pode receber um. Eu acho que aqui no município a gente pode manter o que a gente fez no ano passado. Nós lançamos 2 editais e só pode receber. A gente lançou um monte de edital e só pode receber de um. A pessoa depois escolhe qual projeto pretende desenvolver, se ela tem vários projetos. Isso é minha opinião. Para evitar ou para garantir a desconcentração dos recursos, que é a premissa do PNAB. Júlio pediu a palavra. Silvia, posso só fazer um complemento? Tá. Não, só para não perder o gancho da pergunta, né? Bom, não é, na verdade, o leão que faz o filtro. Na verdade, todos os entes, né, estados, municípios, eles cadastram os contemplados numa plataforma do governo federal. Então, depois que a gente finalizar o processo, a gente tem que cadastrar todos os contemplados lá numa plataforma do governo federal, até para poder receber, etc., né? E essa plataforma cruza CPF e CNPJ. Então, se houver duplicidade, isso vai acusá-la para o governo federal e o proponente, né, que está sendo duplamente contemplado, vai ter que devolver o recurso, né? Então, não é o leão, é o próprio governo federal que já tem um mecanismo de cruzamento de CPFs e CNPJ, né? E no âmbito municipal é um pouco o que a Silvia falou, né? A gente está trabalhando com a perspectiva de seguir já uma linha de discussão que a gente teve em editais anteriores com o Conselho de Cultura, onde se decidiu, para ter um maior número de contemplações, que a gente limitasse a uma contemplação, independente da pessoa poder se inscrever em mais de um edital, ela teria apenas uma contemplação, caso ela tivesse mais de um projeto escolhido, né? Ela teria que optar por apenas um. Júlio. Nesse caso, vocês estão falando só de PNAB, né? Por exemplo, porque eu digo isso porque às vezes tem projetos que não se completam um edital só, né? Eles precisam de continuidade ou de complementação. É o caso, por exemplo, de produção de filme, de preservação de memória, algumas coisas assim. Então, nesse caso, eu acho que, eu entendo que você não precisa ser contemplado 2 vezes, mas você pode ter a contemplação no ano seguinte, não é? Ou eu estou errado? Na realidade, nós estamos falando aqui contemplação dentro do ano. Então, no ano seguinte é outro ano, é outro orçamento, é outros editais. Neri pediu a palavra. Ou então você está falando no mesmo edital da mesma lei, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Paulo Gustavo, tem o Fundo de Cultura, tem o PROAC, então a gente pode, quando se tratar de leis diferentes, aí tudo bem, não é? PROAC é uma coisa, mas PROAC com recurso do PNAB e município com recurso do PNAB, a pessoa vai ter que escolher um deles, não pode receber pelos 2. O PNAB, e se é PNAB, se é PROAC PNAB, você vai receber o PROAC PNAB ou o PNAB município. Você não vai poder ficar com os 2. Neri parece que levantou a mão e a mão Não, é que eu abri o microfone. Não, eu acho que essa parte de discutir, eu acho que veio um pouco depois, mas nesse momento aqui que a gente está falando sobre a PNAB, é importante saber que a gente também não pode pensar nesse acúmulo. Eu acho que é meio lógico assim, né, o acúmulo sobre os recursos também, mas os editais tem que ser, porque se você tem um edital do Estado que é de 100 mil e tem um Estado de 10 mil de Santo André, você não vai querer o do município, né? E você pode acabar desestimulando que as pessoas participem no município e participem do Estado. Então, são coisas que a gente também tem que avaliar. Não pode haver uma diferença muito grande, obviamente tem que ter uma diferença.
E a questão do acúmulo também, né? Não ficar na mão de muitas pessoas, ou de poucas pessoas. De poucas pessoas, ou de um grupo, como acontece sempre, que a gente vem aprendendo, mas a gente vem tentando desestimular esse tipo de acúmulo, mas às vezes acontece, né? Também tem um controle social maior sobre as pessoas se inscreverem em diversas cidades, em Santo André, em Mauá, em Ribeirão Pires, e depois ficar essa coisa meio que, né? Usufruindo dos recursos em outras cidades. Então, pensar como a gente vai se cercar de tudo isso nesse momento. Acho que é um momento oportuno para a gente fazer isso. Mas, como disse a Gláucia, é preciso ampliar cada vez mais o diálogo com mais pessoas, com pessoas que realmente têm dificuldade para estar aqui nesse diálogo com a gente, seja presencial, seja online, seja até descentralizado muitas vezes. Mas eu acho que é importante. E eu queria falar uma coisa que a Helena falou, que eu acho que é uma coisa muito importante. A Prefeitura de Santo André e qualquer outra prefeitura e qualquer outro estado deveria entrar com recursos adicionais para que não ficasse só nesses 4 milhões. Que entrasse com uma parte, com 1 milhão, com 500 mil, com 200 mil, com 100 mil, com 30 mil, mas que entrasse com uma parte adicional, porque acaba ficando só como meio de financiamento, e aí essa coisa da Secretaria de Cultura não participar com recursos também não é muito bom para a gente, é o que a gente entende assim. Acho que é muito importante pensar nisso. Eu passei o tempo pensando nisso e agora saiu assim, né? É preciso que tanto a Secretaria de Cultura, se a gente tivesse um modelo mais sistêmico, todas as secretarias apoiassem e dessem condições para que todo mundo pudesse disputar os editais, né? Ter mais recursos. É isso. Alguém mais? Algum questionamento? Então, Moreto, eu vou fazer agora uma colocação minha, assim, da minha angústia. Eu sinto que você está, a cada dia que você apresenta, a gente vai olhando com mais profundidade e vai formulando melhor na cabeça o que a gente espera. Eu já vi, a terceira vez que eu vejo essa apresentação, só hoje eu pensei nessa coisa de não ampliar muito as categorias, tentar fazer esse plano durar 5 anos, etc, etc. Quer dizer, é minha opinião, pode ser diferente dos outros, claro, mas eu acho que a gente está começando essa discussão agora e a gente tem que criar mais tempos e mais fóruns. Nós vamos ter dia 8, que é a semana que vem, eu acho, uma reunião online que está sendo divulgada pelo Instagram, aquelas reuniões instagramáveis e que a gente não sabe qual é o alcance que ela vai ter. Pode ser que a gente consiga 50 pessoas, 20, 10, ou esses mesmos 12 que estão aqui. Então, acho que a gente vai ter que pensar, criar um mecanismo das pessoas organizadas pedirem reuniões. Vou dar o pessoal lá da Quebrada, que está reunindo 3, 4 grupos, pedir uma reunião para fazer lá. Qual é esse canal, se existe, se é possível, para a gente poder ampliar o número de pessoas participando dessa discussão. O Reinaldo pediu a palavra, depois eu passo para o Moreto. A sua fala também já me contemplou, no sentido de que a coisa desde já, né, a gente tem um GT aí, que a gente não sabe como é que está sendo trabalhado, então uma coisa mais transparente, mais ampliada, com mais participação, de repente um canal direto, onde já tenha as informações que é trabalhada no GT e a ampliação das pessoas que trabalham lá também, né? Na Aldir Blanc 1 a gente fez um vídeo, na Aldir Blanc a gente podia fazer esse vídeo também, de alguma forma contemplar todo mundo, né? Fazer esse edital, o pessoal usou a palavra assistencial na primeira vez, mas não é essa a proposta, né? Que atinja o maior número de pessoas e que tem essa continuidade, né? De 4 anos.
para que não seja uma coisa assim, contempla um no primeiro ano, outro no segundo e outro, e aí não tem nada de sustentável, né? De continuado. Então, que seja assim, um valor dividido em mais vezes, né? Menor para mais pessoas, para que a gente não faça que nem aconteceu na Lei Paulo Gustavo, que muita gente reclamou que não foi contemplado, que foi uma competição até que injusta ao meu ver, mas ela foi construída pela sociedade civil, então não tem o que discutir. Então, que nessa a gente tenha mais pessoas participando, desde o início agora da construção até na hora da contemplação. É isso aí. Diogo, depois Regis. Vou ser bem rápido, assim, eu acho que é só para bater no caráter do que é a natureza de um processo de um edital. E aí, assim, até entrar um pouco nisso que o Reinaldo trouxe, né? É bom a gente deixar claro. Acho que a gente precisa discutir em algum momento, não em algum momento, acho que tem que discutir desde sempre, que a gente precisa acabar com essa lógica, mas a gente tem que entender de que forma a gente pode utilizar desses editais para a gente construir uma política sólida de cultura na cidade, para que os editais não sejam mais precisos, gente, porque a lógica do edital é a competição, não dá para fugir disso. A galera vai se matar porque todo mundo quer ganhar. Entendeu? É a lógica do sistema e, inclusive, é uma lógica que divide a sociedade civil. Quem não entende que é uma lógica de competição, quem não entende que o edital nos divide, vai na onda mesmo, porque quer tirar o seu. E, assim, não culpo individualmente ninguém, isso é uma questão coletiva. Porque assim nos é ensinado e assim a gente se joga para conseguir o nosso. Tá todo mundo aqui querendo trabalhar, tá todo mundo aqui querendo tirar o seu, tá todo mundo aqui querendo pagar os seus boletos, né? Deixar de dividir o cartão de crédito em parcela e etc, etc. Enfim... o que eu acho que a gente tem que tentar tomar como um caminho em relação ao que a gente tem enquanto política cultural de edital é fortalecer o que já existe e criar condições de que os editais não sejam mais o caminho, entendeu? Então acho que assim, a gente tem que parar de pensar no edital como um fomento individual e tentar, a partir desses que tem, construir uma política que seja a nível coletivo, que funcione para todo mundo a médio e longo prazo, porque a curto prazo, gente, não vai. Sabe, acho que a curto prazo não vai ser resolvido, mas a médio e longo prazo, se a gente colocar isso na ordem do dia, pensar como a gente pode construir uma política que contemple todos, aí em algum momento a gente vai conseguir chegar lá. Mas acho que de cara tem que deixar isso muito claro. O edital tem uma lógica de competição e se a gente não entende isso, a gente não pisa no freio no sentido de a gente acaba se matando, entendeu? E se divide, e isso só prejudica a sociedade civil. Encerro. Regis? Pegando o gancho aí no que o Diogo disse, acredito que é isso, assim, como fazer com que as pessoas venham propor políticas estruturantes, né, pensar na política pública, sem a competição. Porque aí o que acontece é que as pessoas vêm às reuniões que devem ser propositivas de ideias para uma construção de algo maior, coletiva, claro, sempre, se tornam tira-dúvidas sobre o meu projeto, sobre as minhas questões, sobre o meu ponto de cultura, como eu ajo nas minhas ações com o meu estabelecimento. E a gente precisa superar isso pensando num coletivo cultural da cidade inteira. Como a gente consegue contemplar pessoas da cidade inteira, sem competição, né? Então, a partir desse pensamento, acho que é muito interessante, porque aí as pessoas começam a propor políticas para um todo, para a cultura em geral da cidade, né? E param de pensar no edital, que é competitivo, sim, que muitas pessoas são especialistas nisso, outras não, e acabam sofrendo por não conseguir, né, fazer parte aí, ter esse tipo de competição. Então, eu acredito que a gente precisa realmente pensar no coletivo, pensar no projeto do outro, não sei qual é o projeto do outro, mas tentar contemplar o máximo de pessoas possíveis e parar de pensar apenas no seu projeto. Acho que se a gente tiver esse ponto de partida, a sociedade civil, a prefeitura, os projetos, e só ganhar,
entendeu? Só a ganhar no sentido de coletivo, de pensar uma cultura para a cidade, né? E não só para o meu coletivo ou para o outro coletivo, para todos nós. Políticas de estrutura mesmo. Eu acredito que se a gente for por esse caminho, logo em breve, os editais não terão importância, porque os incentivos a ações culturais serão mais interessantes do que os editais. É isso. Reinaldo. Nesse sentido que é importante que a gente contemple todas as sugestões, né, que tem na lei, que a gente coloque nesse edital aí, desde os espaços e tudo mais, né, para que a gente divida esse dinheiro em mais categorias, né, ele fica um dinheiro mais dividido, e no sentido de competição, a gente, né, ter mais ou menos esse mapeamento para contemplar essas pessoas no edital, né? Da outra vez que teve a Aldir Blanc, teve pouca reclamação, mas o pessoal chamou de assistencial porque o dinheiro foi dividido em mais pessoas, porém a quantidade foi menor. Então, para que a gente também não... a prefeitura não pense num edital mais fácil de executar, né? Porque a gente teve o exemplo da Lei Paulo Gustavo, que não saiu lá o nome dos contemplados e foi chamado de lista secreta. Então, nesse sentido, não facilitar, né? Que a gente tenha mais pessoas trabalhando, a transparência seja maior, a participação mais efetiva e a gente contemple o maior número de pessoas. É isso aí. Moreto, você quer encerrar? Vamos lá. Não, então, eu acho que tem... Bom, eu falei isso logo no início da minha fala, né? Acho que a gente tem algumas discussões aqui que são mais urgentes, mas boa parte do que foi colocado aqui são discussões que tem que extrapolar essa data do dia 31 de maio, né? Discutir de que forma a gente vai, de fato, implantar essa política cultura viva na cidade, de que forma a gente vai criar critérios mais amplos aí de participação nos editais, e também uma questão que eu nem coloquei porque ela é um pouquinho mais complexa, né? A lei, na verdade, a Política Nacional Cultura Viva, ela prevê outras formas de instrumentos de repasse. O edital é uma das formas, e ele tem essas características que vocês colocaram aqui. Ele tem, de fato, um caráter mais competitivo, ele acaba sendo um instrumento não tão acessível para alguns grupos, enfim. Né? Tem pessoas que já têm mais familiaridade com esse instrumento, outros não. Mas a Política Cultura Viva, a Política Cultura Viva e a Política Nacional Aldir Blanc, elas prevêem outras possibilidades de repasse, que precisam de ser estruturadas, né? Por isso que eu nem falei sobre elas, porque eu acho que para esse ano a gente não tem tempo para isso. Mas ela prevê, por exemplo, a concessão de bolsas, a realização de termos de parceria, de subsídios, são outras formas de instrumentos de repasse que podem complementar esse cardápio além dos editais. E são todas discussões que a gente precisa avançar aqui na cidade, né? Então, acho que a gente tem uma pauta bastante extensa aí para ser discutida durante um bom tempo, né? Porque a gente tem esse horizonte aí que a política aponta de 5 anos para a gente ir estruturando essas questões aqui na cidade, né? Talvez não seja possível nesse primeiro ano, porque tem uma série de providências que precisam ser tomadas, precisa ter um amadurecimento dessa discussão entre poder público e sociedade civil, mas são coisas que a gente pode ir caminhando para os anos seguintes, né? E acho que isso pode apresentar uma pauta bastante interessante aí para a sociedade civil, para os fóruns, para o conselho, enfim. Acho que a gente coloca aí uma pauta bem produtiva aí para os próximos tempos, né? E na pergunta que a Silvia fez logo de início, depois a gente acabou entrando em outras questões, a forma de contato
com a prefeitura, né? Muitos de vocês aqui já têm até nossos contatos pessoais, né? Mas a forma institucional de contato é através do e-mail que eu coloquei na apresentação. Acho que a Vilma já colocou no chat também, mas até pedi, Vilma, se você puder colocar novamente, porque deve ter se perdido lá no meio das mensagens, né? Se puder colocar de novo o e-mail, é através desse e-mail. Então, se vocês tiverem algum grupo que queira fazer essa discussão também, que se vocês acharem que é importante que a prefeitura participe, manda essa solicitação para a gente e dentro da possibilidade de uma agenda, a gente vai fazer o possível para estar presente lá também, né? De qualquer maneira, a gente vai ter que agora ir organizando esse calendário, né? A gente tem essa data para o dia 8, vocês devem ter outras reuniões dos fóruns, a gente deve ter outras reuniões do GT, a gente tem as reuniões do Conselho de Cultura, mas o Conselho de Cultura está num momento de transição, né, onde essa pauta ficou um pouquinho prejudicada, né? Mas a gente está caminhando com as frentes aí que forem possíveis para a gente tentar chegar num plano mais adequado possível aqui para a cidade, né? Então, eu queria agradecer aí o convite, né? A gente está à disposição, quando for necessário, só chamar, a gente está aí disposto a vir discutir com vocês. Tá bom? Obrigado. Uma última pergunta, Moreno. A última. A gente tem que priorizar as coisas, então o mapeamento, na minha opinião, né? Ele é uma coisa primordial. O Cultura Z, a gente não pode usar os 5% para, sei lá, contratar alguém para fazer esse Cultura Z um pouquinho melhor, um mapeamento um pouquinho mais claro para quem acessa aquela plataforma? Você fala o quê? Mexer na plataforma ou trabalhar com os dados da plataforma? As duas coisas. Então, as duas coisas são possíveis, né? Só que o recurso dos 5% é limitado. A gente tem ali 5% vai dar 230 mil. 80 mil já vai para pareceristas. Então sobra 150 mil. E tem outras propostas que eu apresentei aí também que são importantes e necessárias, né? Então, assim, é possível usar o recurso, só que o recurso tem um limite, né? Mexer na estrutura tecnológica da plataforma custa caro e depende de contratações que demoram para ser feitas, sabe? São licitações, são processos mais burocráticos aí, né? Mas a lei permite que isso seja feito, desde que a gente comprove que isso é um elemento importante para a execução da lei na cidade, né? Maravilha. Aqui a gente critica muito, mas é muito elogiado, né? Fora aí, nacionalmente falando, o Mapas ele tem um histórico bom aí, né? Que ele executa as coisas, mas de uma forma difícil. A gente podia facilitar, daí, não, né? É a minha opinião. Então, Reinaldo, eu acho que assim, a gente tem um passivo também por conta da forma como a gente implantou os mapas culturais aqui na cidade, né? A gente implantou e isso não foi incorporado como uma política pública, era muito mais uma demanda de uma funcionária que se empenhou em trazer isso do que uma política de governo, né? Então, a gente começou usando mapas de forma errada. E isso se refletiu ao longo do tempo, porque isso mexeu na estrutura tecnológica do mapa de uma maneira que a gente não conseguiu atualizá-lo. Então, a gente ficou um bom tempo trabalhando com o sistema de uma maneira ruim, não atualizada e com informações ali colocadas de uma maneira inadequada. A gente conseguiu atualizar o sistema logo no pós-pandemia, foi em 2022, se não me engano, no final de 2022, que a gente conseguiu trazer o sistema para a versão mais atual, né? Então, hoje, a gente está com a versão atual do Mapas, né? A gente tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida, inclusive, para esses editais específicos da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, que a gente nem utilizou na Paulo Gustavo. A Silvia, que participou das reuniões, acho que a Regis também, se eu não me engano, viram a dificuldade que foi a gente usando planilhas de Excel, uma loucura. Então, acho que agora a gente está com a tecnologia mais adequada, a gente está trabalhando para melhorá-la, mas tem coisas que vão além da plataforma, né? Eu estive vendo
exemplos de outros lugares, e acho que são exemplos legais para a gente se espelhar, que você tem que ter um edital. Se o instrumento de repasse que a gente utiliza é o edital, a gente não tem como fugir de um edital que ele tem aquele caráter formalzão de lei, dividido por artigos, e repete a informação, que é um negócio meio difícil e chato de ler. Mas algumas cidades fizeram meio que um edital traduzido, sabe? É um edital que tem as mesmas informações do edital formal, mas colocado de uma maneira mais acessível. Então, são formas que facilitam também o acesso da pessoa interessada, né? Que vai além um pouco da plataforma. São formas, talvez, de você entender esses instrumentos que a gente aqui coloca de uma maneira rígida, porque ela é necessária, a lei determina que a gente faça isso, mas além dessa maneira mais rígida, a gente pode criar formas mais acessíveis também. E aí a gente pode usar o recurso para isso, né? Talvez, não sei se para esse ano, mas a gente pode pensar em criar esses modelos de editais um pouco mais acessíveis, usando recursos gráficos, de diagramação, de textos mais leves para um próximo ano, né? Então, acho que isso melhora bastante o acesso às pessoas. Boa notícia, né? Opa! Eu acho que pode ser, inclusive, adotado já esse ano, ter o edital formação pesado e a tradução dele junto. Tem só uma questão de cronograma, né, Silvia? A gente está, olha, você vê, a gente está até maio para montar o plano, depois tem toda uma discussão que vai além do plano, que é a estruturação dos editais, que entra naquela parte mais específica de categorias, para depois a gente aprovar edital, aprovar no jurídico, para poder depois trabalhar com eles de uma maneira mais resumida. Tudo isso até agosto, então não sei se a gente tem esse tempo. Por isso que eu estou falando, é uma ideia que a gente já está trabalhando nela, mas talvez a gente não consiga viabilizar esse ano, fique para um próximo ano, mas é uma ideia interessante. Ô Moreto, aproveitando que você está falando disso, né, além da desburocratização, o que a gente tem discutido, assim, pensado, é num cadastro único. Por quê? Porque a gente, toda vez que vai fazer edital, você tem que mandar RG, CPF, não sei o que lá. Você tem um número específico ali, que se apresenta aquele número, e aquele número já tem todas as informações, já tem um banco de dados com todas aquelas informações. Então, a gente acaba muito pensando nessa questão do cadastro único, porque toda vez que você vai fazer o edital, até a gente que já está acostumado tem dificuldade. Até a gente que tem, sabe, já está... Então, pensar num jeito da gente ter um cadastro único mesmo, como o SUS, que se apresenta seu cartãozinho, vai lá, o cara olha e fala, você pode ser atendido aqui, a partir do cadastro único. Então, a gente pensar, já que a gente tem um sistema, já que esse sistema está regulamentado, já que é hora da gente ter a possibilidade de ter um modelo parecido com o SUS, a gente também tem um cadastro único, né? Tem uma forma diferente também de receber documentos, porque toda vez é a mesma coisa. Aí você tem que ir lá mandar tudo, que eu acho que, na época, é importante mandar o comprovante de residência, né? SIC, RG, CPF... Essas coisas todas, eu acho que ficar mandando sempre é complexo. Quer dizer, eu não sei se a gente tem condição de pensar isso agora, nesse momento. Já existe isso, Neri, em algum lugar? Não, isso saiu daqui. Nós estamos pensando nisso. Agora, não, desculpa. Nós colocamos isso na conferência dos trabalhadores da cultura e se encaminhou lá para a Nacional, e parece que tem um desdobramento, que uma das metas é um cadastro único, para validar essa coisa dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas também os fazedores de cultura. Mas não é nada que... Isso está dentro das metas do Plano Nacional. Vai entrar dentro das metas do Plano Nacional. Mas lembrando que saiu daqui, do Jardim Santo André, essa proposta, viu, Reinaldo? Beijo. O Decá está pedindo a palavra. E daí, de verdade, a gente encerra. Fala, Moreto. Decá? Não, eu dou minha palavra para o Moreto. Fala para ele falar, depois eu falo. Não. O Moreto não está pedindo a palavra. Não, mas ele não vai comentar o que foi dito? Nós vamos encerrar a reunião, Decá, já são 9h. Então tá bom. Eu só queria saber aquela questão do negócio virtual, se esse edital vai ter esse enfoque, se vai ter uma verba destinada para isso, como é que vai ser a pontuação.
de critério para escolher. Eu vi que lá tinha muita coisa com relação a povos tradicionais, os indígenas, né? Que tinha que contemplar as pessoas com deficiência, tinha que ter pessoas com deficiência também. Isso existe ainda essa pontuação maior dentro desse edital para essa categoria, ou como é que está isso, Moreto? Você sabe? Não, então isso a gente vai discutir. Está aberto aqui o microfone? Tá. Isso a gente vai discutir na construção dos editais, né? Então a gente primeiro tem que encaminhar o plano, depois a gente vai discutir um pouquinho melhor a construção dos editais, porque a gente tem um pouco mais de tempo, que aí entra essa divisão de categorias, etc. Mas algumas coisas já são definidas na própria lei. Então, essa questão das cotas para populações indígenas, para negros, para deficientes, já estão definidas na lei. Eu não lembro agora os percentuais, mas já estão lá definidos, né? 20 e 10%. Isso. 20 para um, 10 para o outro. E a questão de favorecer esses públicos mais vulneráveis, isso a gente já adotou no edital anterior da Paulo Gustavo, um critério de pontuação. Então, a gente deu uma pontuação extra para algumas categorias que nós entendemos que eram de vulnerabilidade, né? Então, se a pessoa morava em um núcleo habitacional, se ela morava em regiões onde o poder aquisitivo de renda é mais baixo, enfim, eram vários critérios. Então, quem só olhar o edital anterior da Paulo Gustavo, você vai ver lá quais os critérios que foram adotados. A gente pode trabalhar com essa referência, alterar, acrescentar ou mudar alguma coisa, se for o caso. Em relação a ter ou não contemplação de projetos digitais, isso está dentro da forma como a gente vai construir esses editais. Eu entendo que hoje é uma realidade, né? O mundo digital é uma realidade, vai depender de como a gente construir esses editais. Isso não vejo por que não teria essa possibilidade, né? Aí, Silvia, só para encerrar, né, eu queria encerrar a minha parte, né, com uma pergunta também para vocês, né? Vocês fizeram várias para mim, agora a minha pergunta é para vocês, que é como a gente vai conduzir essa discussão. Porque a gente tem esse calendário do dia 8, a gente tem esse prazo do dia 30, e eu queria ver como é que vocês estão pensando em conduzir essa discussão aí com os fóruns, enfim, com os contatos que vocês têm, para que a gente possa convergir os tempos, né? A gente não discutiu isso. Podemos discutir isso posteriormente. Eu posso dizer a minha opinião, né? Todos na reunião do dia 8, todos divulgando a reunião do dia 8. E ao longo, nós teríamos mais 2 semanas, a semana do dia 13, a semana do dia 20, para afinar a viola. Então, provavelmente, avançar na discussão dos GTs e dos fóruns até a semana do dia 13, e no dia 20 a gente chamar de volta uma outra reunião para apresentar resultados. Olha, estamos desenhando o PAR dessa forma, com todo mundo já recebendo mais ou menos o que seria o PAR. O PAR é o plano que tem que ser apresentado no dia 31 de maio. Então, dia 20, a gente fazer mais, na semana do dia 20, ou no próprio dia 20, fazer mais uma discussão mostrando em que pé que está. Quer dizer, aquela tabela que você mostrou com um monte de ponto de interrogação, tentar trabalhar ela enchendo as coisas de informação, de modo que do dia 20 ao dia 30 finalize o PAR. Essa é uma sugestão. Tá, eu só faria mais uma pergunta, né? Se talvez não fosse interessante a gente ter uma outra conversa antes do dia 8. Porque é o seguinte, no dia 8 a gente vai ter uma reunião mais ampliada, espero eu, né? Com pessoas que vão estar tomando contato a primeira vez com essa informação. Vocês já tiveram contato prévio, você já viu essa apresentação 3 vezes, algumas pessoas aqui já viram outras vezes também, já deu para amadurecer alguma coisinha, né? Então, para a gente poder chegar, talvez, nessa reunião no dia 8, com a conversa um pouco mais afinada, né? Para não chegar lá, vocês com uma opinião, o pessoal que está chegando a primeira vez com outra, a prefeitura falando outra coisa. Então, se a gente pudesse já chegar um pouco mais ajustado, eu acho que facilitaria um pouco o diálogo, né? Porque quando você abre com muitas pessoas, ficam muitas questões e é difícil depois convergir, né? Eu tenho uma sugestão, nem levantei a mão.
O DK, que é bom na internet, na edição, essas coisas, poderia fazer o vídeo da Aldir Blanc 2, junto com todo mundo colaborando, né? A gente manda um vídeo para ele falando alguma coisa, a gente tem que decidir o que falar ainda. A gente pode levar essa proposta para os fóruns, para quem a gente conhece, e daqui a uma semana a gente entrega os vídeos para ele, ele faz igual o Toninho fez na Aldir Blanc 1. Eu botei você nessa bucha, o DK, mas é porque eu confio no seu trabalho. Mas tem outras pessoas aqui no grupo também que eu tenho certeza que tem essa capacidade também. É hora da gente se juntar e fazer essas coisas acontecer. Pessoal, vamos abrir a câmera para a gente poder tirar foto? Espera um pouquinho que o Moreto lançou uma coisa que eu estou tentando jogar na agenda. Impossível, Moreto. Uma outra reunião até o dia 8. Porque eu acho que a gente tem que amadureceu o que foi falado hoje. Eu posso propor dia 13 ou 20, voltar para o dia 13, amadurecer e trazer, e levar uma proposta, não para o dia 8, mas talvez para o dia 13 ou 20, de novo. 20 eu acho que já fica um pouco tarde, né? Então, dia 13. Porque o próprio CMPC vai ter, está colocando novas demandas para os fóruns, que é definir a questão do conselho do fundo, vice-presidência, etc., que a gente vai ter que se reunir e discutir. Porque... Não é só essa demanda é importante, mas não é só essa. Então, que pela lógica, né, Silvia, a gente deveria aprovar esse PAR no CMPC antes de mandar para o Ministério. Eu sei disso, reunião do CMPC, vai ter reunião dia 28 de maio? Seria necessária, né? Vai ter, né? Então, a gente volta para uma reunião aqui dia 13, para apresentar no dia 28. Tá com tempo de sobra, Moreto. E eu não posso rir que me dá tosse. Não, tudo bem, é o que temos, vamos lá. Não, eu acho que até o dia 20 dava com tempo de sobra, porque aí a gente mastiga melhor as coisas. Mas eu entendo a sua demanda. Estou colocando para o dia 13 uma nova reunião dos fóruns com a participação do Moreto para a gente avançar. Não é para o Moreto apresentar, mas para a gente dizer o que a gente pensa. Em cima da apresentação que o Moreto fez. Se você puder mandar essa apresentação para mim, para eu colocar no grupo. Tá, eu mando. Essa apresentação, Silvia, já está no site, que eu compartilhei aqui no site. Então tá. Então tá bom. Então a apresentação todo mundo, está no site, eu não vou precisar ter o trabalho de colocar. Ela está na parte de tutoriais, ou Vilma? Está na parte de documentos. Documentos. A apresentação. Silvia, só para reforçar que a gente está com a consulta da Colab no ar, então seria legal que as pessoas respondessem. É super rapidinho para responder. Hoje eu olhei, só tinha 27 pessoas que responderam até agora. E é legal, né, para a gente usar como subsídio para a construção do PAR também. Então, é que eu fiquei em dúvida, viu, Vilma? Eu vou conversar a minha dificuldade. Eu sou libriana, eu não consegui fazer um X só e não podia fazer mais de um. Então, eu entrei em crise. Eu literalmente entrei em crise em relação a... Porque a gente não consegue tabular. Se as pessoas saírem preenchendo tudo, a gente coloca a principal área de atuação, né? Não, colocar pelo menos 3. Sabe? Ficava mais fácil, porque a principal é mais de uma também. Porque a gente está se virando nos 30, mas tudo bem. Reinaldo... Eu tenho certeza que se a gente juntar aí o pessoal da prefeitura, né, mas todas as pessoas do audiovisual que estão aqui nesse grupo, a gente consegue fazer em 3 dias alguma coisa bem relevante com todos esses links aí para as pessoas entrarem, responderem o Colab, saberem qual é a próxima reunião. A gente
divulga nas redes sociais, da prefeitura, da sociedade civil, e assim a gente consegue fazer uma divulgação. Porque se não tiver essa colaboração, a gente vai ficar difícil. E a gente já fez uma vez nesse mesmo molde, foi correria, foi feito em menos de uma semana. Então, aqueles que estão lá nos fóruns, alguns fizeram, alguns amigos que nem estão no fórum, tem até o nosso queridíssimo... Nossa, esqueci o nome, é brincadeira, né? Mas tem bastante gente lá, não vou falar o nome não, para não causar problema. Então tem bastante gente lá. Aí a gente faz um vídeo desse mesmo formato, com a ajuda da prefeitura, da comunicação, né? A gente tem o pessoal aqui do audiovisual aqui também, tenta reunir todas essas pessoas de formato online, igual a gente fez na Audiblanc 1. Ninguém precisou se encontrar. Cada um fez na sua casa um vídeo de poucos segundos poucos minutos, né, poucos segundos, e aí juntou lá aquele vídeo, ficou um vídeo muito bonito e ele ajudou bastante. Vamos para a foto, posteridade? O que a gente está pedindo aqui é apoio para construir o PAR, não é só para divulgar esse monte de reunião que está sentindo. Quem pediu? O Diogo pediu a palavra. Não, só quero fazer um comentário só. Eu estou sempre disposto a fazer tudo que for possível e necessário para a gente se reunir e construir a política coletivamente falando. Só que o Reinaldo está sugerindo aí que a gente faça o trabalho da prefeitura. Então, assim, eu faço. Só que a gente tem que deixar bem claro que isso não é o nosso trabalho, né? Importante deixar claro. Eu faço porque eu acho que é importante a sociedade civil estar aqui discutindo tudo mais. Só que esse não é o nosso trabalho. A prefeitura é paga para fazer isso. A gente não está recebendo nenhum centavo. Né? Então vamos fazer? Porra, vamos, me disponho. Vocês estão ligados. Eu me viro, faço o que for possível, faço o vídeo, até edito se tiver que editar. Agora, tem que deixar claro que a gente não é pago para fazer isso e tem quem seja. Tá? Então só queria dizer isso. Vamos tirar a foto, senão o Neri vai ter um infarto. E encerrar a reunião, gente. Boa noite. Ponham as carinhas aí para poder tirar foto, senão o Neri vai ter um infarto. O moço... Vai, Neri, anda logo essa foto. Povo, põe a cara. Pessoa, meu print não funciona. Tentei aqui. Tá. Vai, Diogo, tira aí a nossa foto. Já tirei aqui, peraí. Ó! Nossa senhora, reunimos 22 pessoas para falar de cultura. Parabéns, eu tô no celular, vai ficar uma merda, tem que acontecer. Puta, parabéns, velho. Não acredito. Obrigado, Moreira. Obrigado, Vilma. Até mais, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado a todos e todas aí. Valeu, beijo para vocês. Valeu, Lena. Valeu, Petros. Valeu, gente.